Para o Rio de Janeiro, 9h08, para falar mais uma vez com Rodrigo Viga. 3 policiais penais de Minas, inclusive, que faziam uma transferência de presos do estado para o Rio de Janeiro, foram baleados após entrar por engano em uma comunidade da capital. O Viga tem detalhes dessa história para a gente, que não é tão rara assim de acontecer, né, Viga? Mudam-se os personagens. Infelizmente, susto aí para os seus conterrâneos, viu, Lívia? Porque eles estavam fazendo a escolta de 2 presos policiais penais de Minas Gerais, de 2 presos de Juiz de Fora até Benfica, que é o portão de entrada, como a gente chama aqui, do sistema carcerário do Rio de Janeiro, o presídio de Benfica. E aí, usaram aquele expediente, eu sempre falo e sempre digo, sempre alerta, sempre faço alerta, né? O GPS está aí para te servir, mas em algum momento você tem que ser muito mais esperto, muito mais inteligente, mais atento que a máquina. A máquina não pode tomar conta de todas as suas decisões. Por que eu estou dizendo isso, Lívia? Porque eles teriam seguido o GPS. O GPS jogou esses agentes penais, agentes penitenciários, para dentro do complexo de Israel, um conjunto de favelas, que a gente falou muito aqui no mês passado. Quando chegaram dentro do conjunto de favelas de Israel, o complexo de Israel, que é dominado pelo aquele traficante Peixão, se depararam com um traficante fortemente armado do 3º Comando Puro. Troca de tiros, intenso conflito, 2 dos 3 agentes penais de Minas Gerais acabaram sendo baleados. Felizmente foram ferimentos de raspão, foram levados para um hospital aqui do Rio de Janeiro, já receberam alta, mas foi um enorme, um grandiosíssimo susto. Os 2 presos que estavam sendo escoltados, nada sentiram, não foram alvejados, não foram atingidos. E como você bem disse, Lívia, a polícia do Rio de Janeiro está investigando agora mais um caso como esse, de pessoa seguir o GPS e entrar por engano dentro de uma favela, de uma comunidade conflagrada, dominada aqui no Rio de Janeiro. Está buscando imagens de segurança para tentar prender esses criminosos do complexo de Israel. Agora, no mês de julho, agentes da Força Nacional de Segurança também passaram pelo mesmo susto. Seguiram o GPS, entraram no complexo de Israel em Cordovil e um deles foi baleado de raspão na cabeça, mas felizmente conseguiu sobreviver. Eu disse que o complexo de Israel é uma comunidade bastante conhecida aqui no Rio de Janeiro. No fim do mês passado, partiu dali aquela decisão do traficante conhecido como Peixão atirar em pessoas que estavam passando pelo local, estação de trem, no BRT, no ponto de ônibus, durante uma operação da Polícia Militar, para tentar fazer com que a polícia recuasse. E 6 pessoas foram alvejadas por esses disparos feitos pelos traficantes. 3 delas, infelizmente, morreram. Rapidamente quebrando o protocolo, já que estamos falando de questões de segurança, em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, a Polícia Fluminense estourou um galpão para a fabricação de azeite falsificado. Segundo a Polícia do Rio de Janeiro, umas pessoas que vieram de Minas Gerais com maquinário e equipamento aqui para o Rio de Janeiro para produzir esse azeite falsificado. 4 foram presos em flagrante. Lembrando que recentemente o Ministério da Agricultura emitiu um alerta para a população brasileira sobre a venda, comercialização e circulação de pelo menos 12 marcas falsificadas no mercado nacional. Teve mineiro conterrâneo seu, infelizmente, passando por esse susto no complexo de Israel, e 4 pessoas de Minas Gerais presas porque fabricavam azeite falsificado. Minha cara Lívia. Muito obrigada pelas informações, Rodrigo Viga. Vamos ouvir a análise do Cristiano Vilela, porque, Vilela, por essas e outras histórias de violência no Rio de Janeiro, que a gente consegue compreender o quanto é importante haver uma força-tarefa da Força Nacional, de polícias federais ou federalizadas e também estaduais para proteger a movimentação que vai acontecer no Rio de Janeiro durante o encontro do G20. A gente está falando de um encontro com uma abordagem internacional, não dá para vacilar. Exatamente, Lívia. Geralmente o Brasil, nesse tipo de encontro, acaba até tendo bons resultados, porque justamente não há nem interesse na própria criminalidade em promover determinados atos justamente quando o mundo inteiro está de olho no Brasil, ou mais especialmente no Rio de Janeiro. O que o Brasil precisa, de uma forma geral, é ter como objetivo central o combate ao crime organizado. Infelizmente, cenas como essa que nós acompanhamos, reportagem como
como essa do Rodrigo Viga, referente a esse caso de policiais sendo baleados no Rio de Janeiro ao entrarem por engano numa determinada comunidade, isso é algo que é cada vez mais corriqueiro. Ou seja, você tem determinadas localidades onde o crime organizado é quem manda, onde a polícia, onde o Estado não pode entrar. Esse tipo de postura é totalmente inaceitável e os governos, de uma forma geral, têm que agir efetivamente, de uma forma concertada, para combater o crime organizado. Não basta discussão sobre federalizar determinada polícia ostensiva, não há como se discutir pontos, medidas pontuais que venham eventualmente a mudar a competência de um ente federativo para o outro. É preciso ter uma atuação organizada, uma atuação orquestrada, de modo que se combata com inteligência o crime organizado, que vem se fortalecendo e se estruturando cada vez mais em nosso país.